evento aqui hoje é a segurança cibernética como um serviço, né? Isso não é mais coisa do futuro, isso já é uma realidade. E vocês com certeza vão sair daqui essa noite com muitas ideias, com muitos projetos, querendo levar aí para o ambiente de vocês. Até porque eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Alguém aqui tem 4 milhões para fazer um Pix aí para mim agora? 4 milhões, alguém tem? Ô louco, gente, esperava mais. 4 milhões, é grana, hein? Eu não sei vocês, pra mim é muito dinheiro. Mas essa é a média aí que foi pago em resgates de ransomware em 2022 pelas empresas. Vocês sabiam disso? Você já pensou acordar aí de repente, tá tudo bloqueado aí no ambiente de vocês, e aí vocês terem que pagar aí um resgate de 4 milhões. Cara, é grana, é um susto, hein? Vamos lá. Para começar aqui, vamos apresentar, né, os nossos palestrantes aqui de hoje. Eu sou a Ingrid Alves, do time de marketing da Danresa. Temos muito obrigada! Temos aqui conosco também o Daniel Porta, vice-presidente de operações Cybersecurity Network. Uma salva de palmas para o Daniel. Cadê o Daniel? Bem. Temos aqui também o Renato Porta, vice-presidente de vendas. Uma salva de palmas para o Renato. Cadê as energias boas aqui? O Diogo Caracalla, o nosso gerente de pré-vendas. Cadê o Diogo? Uma salva de palmas para o Diogo. Temos aqui também o André Carneiro, Senior Manager Director da Sophos. Uma salva de palmas aí para o André. É um dos nossos convidados de honra hoje, gente. E o Anderson Freitas, Senior Channel Account Executive da Sophos. Uma salva de palmas aí para o Anderson. Muito bem, tá bem recheado aqui hoje, tá bem caprichado. Bom, eu vou falar aí rapidamente sobre a Danresa, que já está há 24 anos no mercado. Muitos de nós ainda não éramos nascidos, mas a Danresa já estava lá prestando todo esse apoio aí e atuando em 3 principais pilares, que é a segurança da informação, a infraestrutura de redes e a comunicação de TI. Hoje somos mais de 400 colaboradores diretos e indiretos, atuando em todo o território nacional e também com presença e atuação Latam. E aí os nossos projetos, né, são de alta complexidade nos segmentos de Service Providers e Enterprise. E orgulhosamente, né, a gente precisa falar o time técnico da Danresa. A Danresa, ela é Sophos Platinum Partner e todos os nossos analistas são certificados engenheiros e arquitetos Sophos. Eu quero uma salva de palmas para o nosso time técnico da Danresa, hoje representado aqui pelo Diogo. E agora, eu quero chamar uma outra pessoa aqui que vai saber falar muito melhor do que eu aqui nessa parte, que é o Daniel Porta. Venha, Daniel! Cadê as palmas para o Daniel? Vou só pôr o microfonezinho em você, tá? Peraí. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui conosco. A Ingrid começou falando sobre estatística, né? 8%. Apenas 8% das empresas que sofrem um ataque ransomware conseguem recuperar os seus dados. Um número baixo, né? E é por isso que a gente precisa se preocupar bastante com cibersegurança e ter isso de uma maneira muito séria. E nós temos isso no nosso SOC. Nós levamos muito a sério a cibersegurança. E é por isso que nós temos com muito carinho a Sophos como nossa principal parceira em cibersegurança. E o nosso SOC, ele tem um time extremamente especializado, um time qualificado, a gente treina nossos times o tempo todo. Quem aqui já ouviu falar do Danresa Academy? Acredito que muitos já ouviram falar do Danresa Academy. Todos os anos nós treinamos uma série de analistas
para que eles se tornem grandes profissionais na área de cibersegurança. E hoje nós temos aqui analistas que começaram lá atrás, né, como júniors, como academers, e hoje são engenheiros, consultores que dão um grande atendimento aos nossos clientes. Então, nós levamos muito a sério isso. E por que isso também, né? Nós sabemos que ter um SOC à disposição é muito importante. Ter um serviço de MSS é muito importante. Sabemos que não dá para a gente ser o herói, né, da empresa, né? As empresas hoje não têm como manter um time de cybersecurity. E sabe que além de ser muito caro, normalmente não é um negócio da empresa, né? E muitas vezes, depois que esse profissional ele evolui, ele cresce na empresa, ele vai para outro lugar, ele muda de empresa, e todo aquele trabalho que foi investido se perde nisso. Mas, tendo um serviço de SOC, um serviço de MSS, como o nosso MSS da Anresa, você não perde talentos, porque o nosso time passa a fazer parte do time de vocês. Como eu falei, um SOC, ele tem que trabalhar 24/7, é o que a gente faz. Então hoje estamos com a equipe toda trabalhando 24/7, enquanto a gente está aqui num ambiente gostoso, descontraído. E uma inovação muito grande que a gente trouxe para dentro do nosso SOC, que o Diogo vai até falar um pouquinho mais para vocês, alguns já ouviram falar, é o MDR, que é o Serviço de Detecção e Resposta avançado com o time global de especialistas da Sophos. Muitas vezes a gente ouvia o pessoal falando, queria tanto que o fabricante olhasse para o meu ambiente, eu queria tanto que o fabricante olhasse para os meus firewalls, olhasse para os meus endpoints, olhasse para as camadas de segurança do meu ambiente, da minha infra de TI. Pois é, pessoal, hoje isso é uma realidade com o MSS da Anresa. A equipe da Anresa, com a equipe global de especialistas da Sophos, trabalham juntas olhando o ambiente de vocês. Então hoje, os nossos clientes de MDR, nossos clientes de MSS da Anresa, têm o prazer de receber, né, o atendimento da Sophos. A Sophos abre ticket no nosso Service Desk. A Sophos cobra o nosso Service Desk pelos atendimentos de ataques e de modo proativo. E a Sophos olha pelo ambiente. Então, isso vai além de apenas um atendimento. Então, imagina aquela configuração que foi feita no firewall, imagina aquela configuração que de repente precisa ser melhorada. É feita praticamente uma auditoria nos equipamentos pela própria Sophos. Então, é o fabricante zelando pelo próprio equipamento que fabrica. Então, é um trabalho muito bacana, pessoal. A gente vai ter muito mais informação hoje com o Diogo, mas é a segurança como serviço, é a cibersegurança como serviço. Isso hoje, graças a um projeto muito bacana com a Sophos, isso é uma realidade na Anresa. Então, quem tem o serviço da Anresa, tem o serviço da Sophos junto, embargado, de maneira proativa, não apenas, né, um trabalho aí, como se vê em muitos lugares, que tem que ser exigido ou pedido. Não, a gente está lá proativamente olhando pelo ambiente. E quem tem o serviço sabe, a gente emite relatórios diários para os nossos clientes, diários, pontuando informações importantíssimas. Informações essas que se tornam indicadores de comprometimento, que são importantes para entender o que está acontecendo no ambiente. E tem um indicador muito interessante, que às vezes muitos se desapercebem, que é o indicador de comportamento do ataque. Por que o hacker está atacando o seu ambiente? Por que o hacker está tentando entrar no seu ambiente? Esse indicador, ele é medido nos nossos relatórios e apresentado para os nossos clientes periodicamente. Isso faz com que a evolução do atendimento, a evolução da segurança se torne uma constância. É isso aí, pessoal. A gente continua aqui. Ingrid. Aê, muito bom! Obrigada, Daniel. Tá com uma mão só, né? Devolve todo o kit aí. Eu quero chamar agora aqui no palco um dos nossos convidados de honra. André Carneiro, junte-se aqui. Cadê aplausos para o André Carneiro? Obrigado. Você. Obrigada.
Então, obrigado a todos pela presença aqui. A gente está com essa solução aí, que nem o pessoal que falou, o Daniel, a Ingrid. É uma solução nova que a gente chama de MDR, né, que é uma detecção e resposta gerenciada. Né? Isso é um novo patamar que a gente fala em termos de segurança, uma evolução que tem uma necessidade muito grande, que vocês vão ver que a gente está transformando até um conceito global de explorar cada vez mais cibersegurança como serviço. Vocês vão cada vez mais ouvir isso daí, né, no mercado, cada vez mais vocês vão ter acesso a esse tipo de informação, onde a segurança ela vai cada vez mais necessitar de parceiros de alta confiança que exercem uma função de serviço na sua rede para te proteger. Hoje a gente tem uma palestra de manhã com a Sophos, um evento hoje com o IDC. O IDC o analista foi bem feliz quando ele falou o que leva uma empresa, uma instituição a adquirir cibersegurança como serviço. Esse processo ele depende de uma maturidade. Qual que é a maturidade da empresa? Ela entender que ela precisa de mais colaboradores conjuntos para poder realizar um atendimento, uma segurança no seu ambiente. Infelizmente, não é só não adianta ter uma solução muito boa se eu não gerencio ela. Se eu não tenho quem olhe para ela, se eu não tenho aquela proatividade. Então, às vezes acontece um ataque, sábado à noite, domingo de madrugada, a empresa não tem ninguém, tem poucas pessoas atuando. Como é que você vai se proteger disso? Qual que é a tua função de proteção? Como é que você faz isso? E o mercado tinha uma lacuna muito grande, que a gente não tinha acesso a fabricante atuando mais profundamente junto ao cliente. Era uma barreira que a gente tinha. Então é fácil vender solução, mas é muito difícil gerenciar soluções. E gerenciar assim, eu tenho um carro, eu tenho primeira marcha, segunda, terceira, quarta, quinta, eu coloco a primeira, segunda, eu não estou nem explorando o que realmente aquilo pode me dar no ambiente. Né? Então a solução de MDR, que é uma gestão de detecção e resposta gerenciada, ela busca muito isso. Né? A Sophos, na estratégia dela de colocação no mercado dessa solução, porque é uma marca, a gente fez uma solução também agnóstica. Então a gente pode gerenciar firewalls da Cisco, Fortinet, SonicWall, Checkpoint, endpoints da Kaspersky, CrowdStrike, Trend, soluções de autenticação da Microsoft, nuvens públicas dos três players grandes, e correlacionar tudo aquilo e dar para vocês uma solução realmente de detecção e resposta real, junto com uma parceria que a gente faz com a própria Danresa, para uma combinação dos dois. Eu diria hoje que no Brasil seria, se eu fosse um cliente, eu contrataria a Danresa com a Sophos, não porque eu sou Sophos, nem porque é Danresa, né? Mas seria um ganho realmente real de você estar muito bem protegido por dois componentes que vão se juntar e fazer o melhor possível para poder proteger eles de vocês, né? E esse paradigma, essa mudança, ela vai começar a ter no mercado brasileiro agora. O mercado americano, se ter uma ideia, ele já está bem avançado. A gente tem essa solução desde novembro do ano passado, a gente tem 15 mil clientes no mundo já da solução de MDR. É o player número 1 do mundo já nessa solução. Né? No Brasil, a gente começou em dezembro, já tem mais ou menos 50, 60 clientes com a solução. E até 2025, pra você ter uma ideia, 50% das pessoas aqui vão ter MDR na rede. Você tem que ter equipes que ajudem as suas equipes de gerenciamento a gerenciarem resposta a incidentes. Você não consegue sozinho ter 8, 9 especialistas que vão ficar 24 horas por dia trocando turnos, trocando ambientes, olhando, porque o hacker sabe que está todo mundo jantando essa hora, que a tua esposa está te cobrando para você ir para casa, que você não está trabalhando mais, que os grandes especialistas trabalham na segunda, sexta-feira, ninguém trabalha de fim de semana, sábado e domingo, o cara não quer, porque ele é o melhor cara da empresa, ele vai trabalhar só onde ele quer. Ou seja, você não consegue colocar uma equipe o tempo inteiro. E se fosse colocar, você gastaria 1 milhão, 2 milhões de orçamento para montar uma equipe que, se você treinar ela, vai embora amanhã porque o cara ficou mais caro, vou trocar de emprego e vou para outra empresa, obrigado pelo treinamento, tudo embora. Então, isso tudo leva a esse serviço ele realmente ter um diferencial dentro da empresa e realmente ter uma ajuda a deixar todo mundo dormir mais tranquilo e abaixar realmente o incidente. Né? A gente vai ter depoimentos hoje aqui de clientes que usam a solução, que eles realmente passam a ter mais tranquilidade e ter mais garantia de que a rede realmente começa a ser vista. Né? Rapidamente, eu trabalhei em mercado bancário 10 anos, eu gerenciava uma rede de segurança, firewall, eu tinha todos os equipamentos mais caros do planeta, eu nunca vi um log. Eu sempre fui técnico, eu nunca vi um log, não dava tempo, era blá, 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 blá. E eu era o cara de segurança do banco, aquele cara manja muito, eu manjo, nunca vi um log. Assim, era real, né? Não era minha função, eu não sabia como é que um ataque está rolando. Tá rolando, dá rebuta. Né? Essa era a função que a gente tinha. Né? Então, normalmente, obrigado para todos pela presença. Vou passar um pouco a conversa para o Anderson agora para apresentar para vocês. Obrigado para todos.
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigado pela presença também. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque muito do que precisava ser dito já foi dito, mas é importante, eu queria destacar, mais uma vez, eu gosto sempre de reforçar como que esse nível de parceria foi construído entre Sophos e Danresa, né? É uma construção não muito recente, mas também não tem décadas, né, de provisionamento, digamos assim, mas foi sempre uma relação construída com uma característica bastante importante, com bastante seriedade e dedicada sempre na construção de objetivos bastante estruturados que a gente tinha para realizar um projeto que era poder entregar segurança num formato diferente do que o mercado até então via distribuindo e entregando. Eu me lembro muito bem quando a gente começou a desenhar a solução MSS Danresa Powered by Sophos. Foram algumas dezenas de discussões, de reuniões pautadas para montar. Esse não é um produto standard, esse é um collab, isso se constrói. Não é também, não pensem, não é para qualquer parceiro, não é para qualquer parceiro. Algumas regras, algumas entregas têm que ser feitas. E se repetindo, como eu sempre costumo falar nos eventos, né, um parceiro como a Danresa não é o fabricante que escolhe ele como parceiro, e sim a Danresa escolhe o parceiro, dada o histórico, dada toda a biografia que a Danresa tem, principalmente entregando aí da melhor forma possível todos os projetos de cibersegurança há mais de 35 anos. Tá? Então, eu queria agradecer, pedir uma salva de palmas para toda a equipe da Danresa, a equipe comercial, a equipe técnica, a diretoria e todo mundo que está ligado nesse projeto. Dito isso, eu acho que não perderemos mais tempo, vamos ver o que o Diogo tem para falar de MDR. Ele preparou um conteúdo sensacional. Esse garoto, né, porque eu já estou meio velho também, já posso chamar as pessoas de garotos, mas jovens. Ele fez um material bem bacana, dedicado a esse evento. Esse material, essa apresentação não é absoluta, tem muita coisa para explorar. Contactem a Danresa, explorem. Existem caminhos que podem ser seguidos, né, e diferenciados, padronizados e personalizados para cada necessidade. Muito obrigado, até daqui a pouco. Bom, obrigado Anderson, boa noite a todos. A gente vai entrar um pouquinho agora, né, no que o André veio falando, e aí eu vou trazer alguns indicadores que mostram, né, qual que é a necessidade do mercado de hoje em dia para ter segurança como serviço. Eu vou trazer aqui primeiro um desafio, né? Qual que é o desafio que as empresas enfrentam hoje em dia a lidar com segurança, com cibersegurança? Então, a cibersegurança, né, está cada vez mais complexa, e você lidar, né, com segurança sem ter um parceiro, sem ter um fabricante que vive o dia a dia de segurança, que respira segurança, que acorda pensando em segurança, que é o caso da Sophos, que é o caso da Danresa, tá? Fica muito complicado, tá? Tratar a segurança hoje somente com um time interno. E aí eu vou mostrar alguns indicadores aqui que comprovam isso, né? O primeiro ponto é que as ameaças estão se tornando cada vez mais complexas e cada vez com um volume muito maior, tá? E o que mostra isso? A gente tem, né, uma pesquisa realizada pela própria Sophos, trazendo alguns dados de 2022, tá? Um ano recente,
E aí a gente tem alguns indicadores que mostram isso, tá? 57% das organizações que foram entrevistadas informaram que tiveram um aumento de ataques durante 2002, né? Referente aos outros 2022, referente aos outros anos. E 78% de aumento de ataque de ransomware, tá? Então, assim, ransomware já é um ataque de bastante tempo já, né? Bem conhecido, e ele continua evoluindo, continua aumentando o seu volume e continua mudando a forma que ele entra no seu ambiente, tá? Então, cada vez mais ele vem evoluindo justamente para mudar as formas de invadir, mudar as formas de afetar o seu ambiente. E aí, um outro ponto também que um grande desafio hoje para um time interno de segurança é a quantidade de ferramentas, né? A quantidade de monitoramento que um time interno tem que ter, né? Então a gente tem uma média aí de 46 ferramentas, né, de monitoramento. Quando eu falo ferramentas de monitoramento, eu estou falando um IPS gerando evento, um IDS gerando evento, um endpoint, um servidor, um firewall. Então imagina tudo isso gerando evento, tudo isso sendo correlacionado e tudo isso alarmando, né? E a gente tem equipes de TI afogadas em alertas, né? E aí ele para de olhar para o core do negócio, né? Para de olhar para inovações, né? E aí ele passa simplesmente a olhar alerta no dia a dia, tá? E esse é um outro grande desafio. E aí um dos talvez principais desafios também, né, que o André comentou, seria a contratação e retenção de especialistas, né? Como o André comentou, uma vez que você vai, treina o cara, investe tempo, né? E aí chega uma hora, ó, o mercado ofereceu mais, tchau, pronto. E agora? Como que está o meu know-how, né? Que o meu analista, meu especialista saiu, como que está a minha empresa agora, né? Então essa é uma outra grande dificuldade. A gente tem uma informação que de 2013 a 2012 a gente teve 350% de aumento de vagas não preenchidas na parte de segurança, tá? Então esse é um número muito grande. E aí a gente traz aqui uma informação dos Estados Unidos, mas que reflete para o mundo como um todo, né? Lá a gente tem 1 milhão de pessoas atuando em cibersegurança e mais 750 mil vagas em aberto, né? Mais do que 50% aí de vagas em aberto. E um outro ponto bastante relevante é que para você manter um especialista, isso custa em torno de 100 a 150 mil dólares por ano para você manter uma equipe de especialistas. Então isso é um dinheiro, né, muito grande. E também para você se manter, né, manter um estoque estruturado. Quando eu falo um estoque estruturado, o que eu estou falando? Estou falando de especialistas, eu estou falando de uma estrutura, eu estou falando de ferramentas, né, de um ambiente de forma 24/7, porque os ataques vão acontecer a todo momento. Então imagina você estruturar todo um ambiente desse. É muito complicado, tá? Então isso aqui, ele mostra os desafios que a gente tem hoje para ter uma equipe de SOC aí, né, que a gente dizia de convencional, né, uma equipe de SOC do modelo local. E aí, a gente tem aqui... Só um minutinho. Ah, legal. Qual que é a solução disso, né? É oferecer segurança como serviço, tá? Aí, toda aquela estrutura que eu tinha que preparar, que eu tinha que montar, a ferramenta que eu tinha que contratar, a analista que eu tinha que treinar, tudo aquilo que a gente tinha que ter um esforço gigantesco para estruturar, eu tenho isso de forma instantânea. Ó, assinei, no dia seguinte viramos a chave, né? Conversa com os nossos AMs para fazer essa virada de chave para vocês contratarem, para simplesmente um SOC pronto, né? Então, todo aquele empenho que você tinha que ter de estruturar um SOC interno no seu ambiente, você tem isso, uma virada de chave, tá? E de forma 24/7, tá? Então, você pode estar dormindo, você pode estar aqui com a gente, que o time está lá, olhando a ameaça, caçando a ameaça e combatendo isso, tá? E aí, de novo, né? A gente tem especialistas, pessoas que vivem segurança, né? Pessoas que, a hora que sai um Zero Day lá na Espanha, na Alemanha, eles já estão de olho para a hora que isso daqui vir para cá, para a hora que isso se movimentar, eles já têm esse know-how, né? Então o tempo de resposta é muito mais rápido. E aí, a gente tem já, né, resultados superiores comprovados de algumas empresas que a Sophos trouxe para a gente, né, nessa pesquisa aqui, que já possui o serviço de MDR. Mas o primeiro ponto, né, é menos risco, né? Então a gente tem 85% menos a necessidade de investigar incidentes, né? Por quê? Porque a gente já tem um time lá especializado, focado, olhando para isso.
O segundo ponto, né, de um resultado superior aí, a gente está falando de equipe de TI 2 vezes mais eficiente. Por quê? Porque o momento que eu tiro aquele monte de alerta, que aquele monte de ferramenta que eu estava gerando, e mando isso para uma equipe especializada, o meu time de SOC interno, ele tem tempo para pensar no negócio, para olhar com um olhar de melhorias, para cuidar do meu core do ambiente. Então a gente tem equipes mais eficientes trabalhando internamente, enquanto a parte de segurança você deixa para a gente. E aí, um outro ponto que eu acho que é totalmente importante, né? A gente está falando de... Pessoal, isso aqui não é o que eu estou falando, tá? São empresas que a gente entrevistou que já possuem um serviço, que é um SOC 5 vezes mais barato, contratando como serviço, do que se ter um SOC local, tá? Então, 5 vezes mais barato é muito dinheiro, né? E aí vocês podem perceber que a gente tem alguns logos aqui, né, que foram entrevistados, e a gente tem logo de 70 funcionários e de 20 mil funcionários, tá? Então vocês podem perceber que a segurança como um serviço não é só para empresa grande, né? Não é só para empresa pequena, é para qualquer tipo de porte, né, da empresa, precisa de segurança como serviço, precisa de parceiros que respiram segurança para estar apoiando você no seu ambiente. E aí, como que a gente vai apoiar você? Né? Com o serviço do Managed Detection Response, que é o MDR, né? Que é um serviço que a gente oferece junto, né? A Danresa e a Sophos aí trabalhando em conjunto, né? Como o Anderson disse, para prover essa camada de segurança para vocês, tá? E aí, como isso funciona na prática, né? O MDR ele já está bastante difundido no mercado, né? E a gente tem alguns outros concorrentes que também oferecem serviço, só que a Sophos, ela não vou falar que é um pouco, ela é bastante diferente de concorrentes de mercado hoje, né? A gente tem concorrentes que oferecem um serviço de MDR, por exemplo, que a gente chama de MDR Bring Your Own Technology. Né? Você traz suas soluções de segurança, eu tenho endpoint do fabricante X, eu tenho file do fabricante Y, e você traz isso para dentro do serviço de MDR do concorrente, e ele fala que agrega tudo, mas na hora de responder, ele não consegue, porque ele não tem a gestão da sua ferramenta, ele não tem o know-how, e aí simplesmente ele para no ponto, estou te alertando aqui que tem essa ameaça, te passo até um jeito de resolver, mas para por aí, né? A gente tem uma outra opção de concorrentes aí que trabalham, que é um MDR de fabricante único, né? Que ele fala para você, olha, eu vou responder, vou investigar, mas, troca todo o seu parque, todas as suas soluções para o meu portfólio. Putz, é complicado você fazer uma troca dessa, né? De uma vez só. E aí, a gente tem a Sophos, né? Que ele mescla o melhor dos dois mundos, que a gente trabalha com fabricantes terceiros, a gente integra isso, a gente trabalha com o nosso próprio portfólio, né, para oferecer essa visibilidade, que eu vou mostrar aqui, né, vou passar bem rápido, mas eu vou falar desse portfólio também. E aí, com um serviço personalizado, você fala assim, eu quero que você simplesmente me alerte quando alguma coisa está acontecendo. A gente te alerta, né? Eu quero que você me passa como que eu tenho que resolver. A gente passa. Ou você fala, eu quero que você responda e eu só quero um relatório depois do que foi feito. A gente vai fazer isso também, tá? Então é um nível de serviço muito personalizado. E aí, quando eu falo de um portfólio muito grande, né? A Sophos nasceu de segurança e todo o portfólio dele é baseado em segurança. Então a gente tem a parte de firewall, parte de proteção de endpoint, proteção de servidores, ETNA, proteção de cloud, proteção de e-mail, parte de network com wireless, switch, tá? Então isso são todas as soluções que a gente vai agregar, né, no serviço de MDR, justamente para trazer mais visibilidade para o ambiente de vocês, tá? E tudo isso é gerenciado pela nuvem, né, pelo Sophos Central. E um ponto bastante importante, tá? Quando a gente está falando de segurança, conformidade anda junto, né? E a gente sabe que muitas empresas, quando está falando de segurança, de informações, de eventos que os equipamentos de segurança estão gerando, ele fala assim, isso precisa estar dentro do meu país, né? Por questão de conformidade eu não posso exportar isso para outro país. E é aí que o Sophos, né? A Sophos Central tem o data center aqui no Brasil, tá? Então, por conformidade, a gente consegue manter todas as informações aqui dentro do país. Por questão de latência, né? A gente tem um tempo de resposta muito menor quando a gente está falando de uma solução aqui dentro também do país. E aí, alguns fabricantes que a gente integra, né? Então a gente tem todo aquele portfólio que eu passei para vocês, que vai trazer visibilidade, né, para a equipe de MDR trabalhar,
Mas a gente tem também diversos outros fabricantes, né, que o André estava falando. A gente consegue integrar com CrowdStrike, Trend Micro, Checkpoint, de Endpoint, a gente consegue ver a parte de Firewall, Palo Alto, Checkpoint, SonicWall, a parte de identidade, com Duo, Okta, parte de nuvem. Então, todos esses equipamentos, a gente consegue coletar informações dele, tá? E mandar lá para a equipe de MDR para que eles façam a caça de ameaça, né? E entendam, né, onde está a ameaça, respondam isso, tá? E aí você vai falar assim, ok, a gente tem um portfólio gigantesco de equipamentos, a gente integra com vários fabricantes, né? Mas e aquele equipamento, por exemplo, que é um IoT, que eu não consigo instalar um endpoint? Putz, minha rede BIOD, que eu não consigo controlar, né? Como que eu faço para integrar isso? E aí eu vou abrir um pequeno parênteses para falar, né, do Sophos NDR, né, que é o Network Detection and Response, tá? Justamente para isso. Isso aqui é uma solução que a gente vai instalar no ambiente, né, conversando com o switch lá, por exemplo, e aí ele vai coletar informações de pacotes que estão trafegando na rede. Então aquele cara que é um BIOD, né, um visitante que você não tem gestão do endpoint dele, de um IoT, né, de uma rede OT, a gente vai trazer essa visibilidade também para o MDR, para ele poder correlacionar informações e tratar ameaças, tá? E aí a gente tem, dentro dessa solução de NDR, diversos mecanismos justamente para analisar essas informações, até mesmo de pacotes criptografados, e mandar isso para a equipe de MDR fazer a caça-ameaça, tá? E aí como que funciona? Qual que é o fluxo desse trabalho, né? A gente tem os sensores, né, coletando todas essas informações dos diversos dispositivos, mandando isso para um data lake, que é o armazenamento, o repositório dessas informações, e essas informações vão gerar eventos que vão ser processados, vão ser correlacionados, e aí vão ser tratados pela equipe da Sophos, tá? E aí, quando eu estou falando de ameaça, a gente tem que deixar bem claro, né, que a ameaça é uma coisa, incidente é outra, né? Quando a gente está caçando ameaça, possivelmente ainda não se tornou um incidente, né? É um atacante tentando entrar no ambiente, alguém tentando explorar alguma vulnerabilidade, mas isso ainda não aconteceu, né? No momento que isso acontece, aí a gente tem um incidente de segurança. Então, a nossa equipe está trabalhando desde a ameaça, desde o vestígio daquele atacante, não como um incidente gerou, mas no início, justamente para não gerar um incidente de segurança, tá? E aí a gente tem uma equipe, né, uma vez que esses dados foram processados, trabalhando em cima disso de forma 24/7. E aí, uma comparação bastante interessante aqui quando a gente está falando de SOC as a Service e de um SOC local, tá? A gente tem o primeiro ponto, né, 99,98% das ameaças já são contidas de forma automática pela solução da Sophos, né, diretamente. E aqueles outros 0,2% que uma equipe tem que analisar, olhar, o tempo médio de resposta para essa equipe trabalhar em cima dessa ocorrência é de 38 minutos, tá? Então, em questão de 1 minuto, aquela ameaça já foi detectada, em questão de 25 minutos já tem uma investigação acontecendo e em 12 minutos a gente já tem uma remediação. E quando a gente compara com o SOC local, né, aquele SOC tradicional, a gente está falando de, para casos mais leves, mais tranquilos de serem resolvidos, a gente está falando de 3,7 horas, né? E em casos mais graves, a gente está falando de incidentes, olha pessoal, incidentes que podem demorar 30 horas para ser investigado. Em 30 horas, já aconteceu uma coisa muito ruim, né? Então, assim, esse número é muito relevante. E aí, a gente vai entregar, né, relatórios aí, contínuos diariamente para vocês, justamente para vocês terem visão daquilo que a gente está trabalhando dentro do seu ambiente, daquilo que a gente está atuando, né? Então são informações técnicas, informações também executivas para mostrar, né, o quão a gente está trabalhando e focando dentro do seu ambiente para que nenhuma ameaça se torne, aí, por exemplo, um incidente de segurança realmente dito. E aí, a gente tem uma camada de serviço dentro do MDR, né, de monitoramento 24/7, a gente está falando de especialistas trabalhando dentro do seu ambiente, a gente está falando de uma análise de causa raiz. Uma vez que a gente detectou algo, a gente vai até o root cause, né, para justamente identificar o porquê que aquilo aconteceu e prevenir que isso aconteça novamente, tá? Então a gente tem toda uma camada de serviço justamente para evitar que qualquer tipo de ameaça aí entre dentro do seu ambiente.
E aí, já estou quase encerrando aqui também, eu vou falar um pouquinho, né, da visão do nosso serviço de MDR perante o Gartner. Tá? O Gartner Peer Insight é uma plataforma do Gartner que mostra revisões dos próprios usuários, dos próprios clientes que estão usando a solução. Né? E aí vocês podem ver aqui que as soluções da Sophos são as mais bem avaliadas, né, uma nota de 4.8 de 5, né, com 97% de recomendação. Então, assim, não sou eu falando, não é o Renato Porta, não é o pessoal da Sophos, são os próprios clientes que estão falando, inclusive, né, a gente vai ter 2 depoimentos aqui de clientes nossos que utilizam soluções Sophos, que vão dar, né, um pouquinho dessa explanação também. E aí, né, encerrando também, só para deixar uma mensagem do Gartner aqui, né, ele fala que assim, ninguém tem pessoas o suficiente para prover segurança, né, dentro de casa. Aí. É essencial, né, que as empresas trabalhem com parceiros de segurança. Tá? Então essa mensagem é bastante importante. E aí só para fazer um resuminho de tudo que a gente falou, e aí eu vou bater um papo depois com 2 clientes nossos aqui. Um resumo, né, a gente está falando de uma solução que para ataques dentro do seu ambiente, de forma 24/7, para que você foque, né, no core do seu negócio, para que você tenha, né, capacidade e tempo para melhorar coisas dentro do seu ambiente, deixa que a segurança a gente trata. A gente está falando de analistas com expertise global. Né? Então foi aquilo que eu disse, um Zero Day que está saindo, a gente já tem especialistas trabalhando. Né? Então a gente pega toda aquela expertise que a gente adquire, né, de diversos clientes e repassa isso para vocês de forma muito mais rápida. Né? E aí, a gente aproveita, né, as soluções existentes do seu ambiente, não é necessário você trocar todo o portfólio de segurança, a gente consegue integrar. E, né, o recado que eu quero deixar é que assim, vocês durmam melhor, é que vocês estejam aqui com a gente jantando e que deixe, né, a gente cuidar do ambiente de vocês.